Olá, pessoal. Boa tarde, né? Estou aqui novamente de volta para dar uma ajudinha para vocês aí no Enem, né? O tema de hoje é polímeros, tá certo? Então, vou tentar aqui ser o mais sucinto possível, mas claro, né? Para vocês tentarem entender um pouquinho sobre polímeros, tá certo? Então, a gente tem, né, a definição de polímeros. Poli significa muitos, né? E mero significa partes. Então, os polímeros são moléculas de elevada massa molecular, formadas de unidade repetida chamada meros, certo? No geral não. Para que uma molécula seja polímero, tá? É necessário que ele tenha uma massa molecular, tá? De, no mínimo, 1000 gramas por mol, tá certo? Não sei se você lembra o que é a massa molecular, mas, por exemplo, a massa molecular da água é H2O, né? A massa atômica do oxigênio é 16, a massa atômica do hidrogênio é 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, dá 2, com mais 16 é 18. Então, a massa molecular da água é 18. Então, para que uma molécula seja polímero, é necessário que essa massa molecular, somando todas as massas atômicas de cada dos elementos que contém na molécula, tem que dar, no mínimo, tá? 1000 gramas por mol. Se for abaixo disso aí, ela não é classificada como polímero, tá? E os polímeros, eles podem ser tanto naturais quanto sintéticos, tá certo? Então, a gente tem uma ideia de que polímero é simplesmente plástico, mas na realidade não é bem assim. Qualquer molécula, né, qualquer composto que tem uma massa molecular acima de 1000 gramas por mol é dado como um polímero. Então, um grande exemplo que eu posso te dar de polímeros é a madeira, né, o cabelo da gente, o DNA, as proteínas. Então, tudo isso aí é classificado como polímero, tá certo? A nossa pele, né? Então, aqui a gente tem exemplo, né, de polímeros naturais e sintéticos, tá? Eu tenho aqui a amilose, que é um polímero natural, e tenho o poliéster, que é um polímero sintetizado. Aí aqui a gente tem a classificação, né, dos polímeros, que eles podem ser naturais, semissintéticos, né, ou artificiais, e podem ser sintéticos. Os sintéticos estão divididos em elastômeros, termoplásticos e termofixos, ou termorrígidos, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque o mesmo livro que eu peguei no ensino médio não falava. Mas quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, é só falar, tá? Que eu tiro dúvida com relação a esses três aqui, elastômeros, termoplásticos e termorrígidos, ou termofixos, ou termoendurecidos, como tem aqui, tá? Então, aqui a gente tem alguns conceitos importantes, que é de monômero, mero e polimerização. Então, monômeros são as moléculas de baixa massa molecular, que é a partir das quais os polímeros são sintetizados, tá? Então, isso aqui, ó, é um exemplo de um monômero, tá? E a partir dele a gente polimeriza, certo? Aí aqui a gente tem os meros, são as unidades ou segmentos repetidos que constituem os polímeros. Então, quando a gente tem um monômero que reage e forma o polímero, essa parte que está se repetindo aqui no polímero é que a gente chama de mero, tá? E a polimerização são as reações químicas intermoleculares, pelas quais, né, os monômeros são ligados à estrutura molecular da cadeia, tá? Então, aqui, né, como eu falei, é o monômero e aqui é o polímero, né, que eu tenho um polímero todinho, aqui eu tenho um mero, tá? Eu posso simplesmente colocar um colchete aqui, tá, e colocar um Nzinho aqui para dizer que essa unidade está se repetindo, no lugar de continuar escrevendo, né, carbono e hidrogênio aqui, como está nessa imagem, certo? Seria algo mais ou menos assim, ó. Para a gente escrever, né, um polímero, eu vou escrever esse polímero aqui dessa forma aqui, da forma correta de se escrever polímero. É CCHHH, tá? Então, a gente vai escrever dessa forma aqui. Coloco um Nzinho aqui, para dizer que esse mero aqui está se repetindo. E não preciso colocar essas cadeias laterais. Lembrando que os polímeros, como são muito grandes, você teria que escrever muito na lateral, certo?
Aí aqui a gente tem um exemplo, né, de monômero e polímero. Aqui eu tenho um monômero, através desse monômero eu obtive esse polímero, através da reação química específica para isso, né, pode ser de adição ou de condensação. Tenho aqui o monômero, o polímero e assim sucessivamente, certo? Veja que quando eu tenho um polímero, olha, eu tenho esse colchetezinho que eu escrevi há pouco, para dizer que essa unidade aqui, que é o mero, ele se repete várias vezes, tá? Aí aqui a gente tem uma coisa chamada de homopolímero e copolímero, para os polímeros sintéticos, né? O homopolímero é quando a gente tem um polímero feito simplesmente de um único monômero, como esse daqui. Então, um candidato que vai se repetir é o etileno, tá? Como aqui mostra, eu só tenho um tipo de monômero, tá vendo? O monômero A. No caso, o copolímero é quando as cadeias são compostas por duas ou mais unidades repetidas diferentes. Veja que eu tenho um monômero aqui e tenho outro monômero. Então, esse daqui seria um monômero e esse daqui seria um outro monômero. Então, se você for ver, esse aqui vai repetir novamente aqui e esse vai repetir novamente aqui, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho um homopolímero e tenho um copolímero. Aí é que a gente tem a polimerização, né? A gente tem a polimerização por adição e por condensação. A polimerização por adição, ela ocorre pelo acoplamento de monômeros usando suas ligações múltiplas e constitui-se de três etapas. Então, a gente tem a etapa de inicialização, que é a formação do radical, a gente tem a etapa da propagação e a etapa da finalização, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, desse tipo de reação. Aí não aparece a inicialização porque o livro não mostrou. Porém, tem como mostrar aqui sem nenhum problema. Certo? Ó, para que a gente tenha essa reação, a gente tem que ter a etapa de inicialização, que é feito com uma coisa chamada de iniciador, tá? O iniciador é a mesma coisa que um catalisador, porém, o iniciador ele não sai da reação, já o catalisador ele entra, acelera a reação e sai, o iniciador não. Então, ó, a gente tem aqui um radical qualquer, tá? Essa etapa de inicialização, a quebra homolítica desse radical, formando isso daqui, ó, tá? É que vai fazer com que a reação polimérica ocorra. Então, ele vem e reage com esse monômero aqui, tá? Quando ele se reage com esse monômero aqui, isso daqui vai formar um novo radical. Então, vai se ligar aqui e formar um novo radical, formando aqui essa reação química. E esse radical aqui, tá? Ele vai reagir com um novo monômero e assim sucessivamente, certo? Então, aí, é o que a gente chama de etapa de propagação, tá? Da reação polimérica, tá? A etapa de finalização é quando todos os radicais se encontram, tá certo? Sem sobrar nenhum outro radical. Aí você tem ali a etapa de finalização da reação polimérica via radicalar ou por adição. Aqui a gente tem alguns polímeros, né? De importância comercial, obtidos por reação de polimerização por adição. A gente tem o polipropileno, o poliestireno e o policloreto de vinilo, que é o tão famoso PVC. Aí aqui a gente tem a polimerização por condensação, que ela consiste na formação de um polímero através de reações químicas intermoleculares, que ocorre passo a passo e que pode ocorrer mais do que uma espécie de monômero. E geralmente existe um subproduto com baixo peso molecular, que geralmente é a água. Então aqui, essa etapa de polimerização não vale a pena mostrar para vocês a reação que ocorre, porque não é para o ensino médio, é para o Enem, não vai cobrar mecanismo de reação orgânica, né? Mas o que acontece aqui, na real, né, como se fosse uma mágica, é que essa molécula aqui se une a essa. Então, esse oxigênio se une aqui com esse carbono e que vai me sobrar, olha, é H2O, que é água. Sempre tem que sobrar na reação por condensação polimérica algum composto de baixo peso molecular aqui. Geralmente é a água, pode ser água, ácido, tá certo? Sempre tem que sobrar. Tá bom?
Aí aqui a gente tem a polimerização, aí aqui a gente tem, né, alguns exemplos de polímeros obtidos via condensação, tá certo? A gente tem o poliuretano, tem o tereftalato de polietileno, que é o poliéster, e o nylon 6,6, certo? Aí aqui também são alguns polímeros, tá certo? Que são obtidos via adição e condensação. Alguns a gente já conhece, né? O PVC, o Teflon, tá? Borracha sintética, o poliestireno, no caso aqui via condensação, né? O poliéster, que é feito a cuecas, né? Calcinhas. A gente tem a poliamida, nylon, que é feita a meia calça. O Kevlar, né? Que é utilizado em colete à prova de bala, exatamente é o que faz com que a bala, né? Não exploda dentro da pessoa, é o que realmente protege, tá? E existe também, foi descoberta a nova classe de polímero, né? Em 1977, tá? Polímeros intrinsecamente condutores surgiu, que são os PICs. Em 1977, quando foi descoberta a propriedade da condução no polímero, que sempre foi dado como polímero algo que não conduzia eletricidade, né? Nesse caso, né, foi descoberto em 1977 um polímero que conduzia essa eletricidade. Essa classe de polímeros, ela é o polipirrol, o politiofeno, o polifenileno e o vinilideno, dentre outros. Esses compostos apresentam uma longa estrutura, uma cadeia muito grande, né? E de duplas conjugadas, isto é, a gente tem uma alternância entre ligação simples e ligação dupla, ligação simples e ligação dupla, certo? Geralmente é assim, simples, dupla, né? Simples, dupla, certo? Então, geralmente, esses polímeros, ele tem essa característica. Mesmo porque essa dupla ligação aqui é que faz com que ele conduza a eletricidade, né? Aí a vulcanização, né? Que é a borracha natural, que é obtida a partir do leite da seringueira, que é o látex que é conhecido como leite da seringueira, tá certo? Então, acidentalmente, o norte-americano Charles Goodyear, né? Que foi o pneu Goodyear, esse nome é dado em homenagem ao cara que descobriu, tá certo? Deixou cair uma mistura de borracha crua e em enxofre no fogão quente. Então, a partir daí, ele percebeu que formou algo rígido, tá certo? E aí teve aquela descoberta da borracha, porque antes, só com o leite da seringueira, né, via-se que ela não tinha rigidez, ela ficava meio mole ou quebradiça, né, quando ela secava, ela ficava quebradiça. No caso da borracha natural, né, que tem a vulcanização com enxofre, a gente sabe que o maior exemplo que a gente tem é o pneu, né? Ele é totalmente rígido, é até classificado como um termorrígido ou termofixo, tá certo? Ele tem umas características específicas, tá? Não pode ser aquecido a altas temperaturas, que ele degrada, tá certo? Aí aqui a gente tem um exemplo, né, da vulcanização, exatamente a entrada desses enxofres aqui a temperaturas elevadas para chegar à formação desse tipo de borracha, né? Porque afinal o leite da seringueira, né, o látex natural é uma borracha, certo? Aí aqui a gente tem os biopolímeros, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os carboidratos, ou hidratos de carbono, né, que são glicídios ou sacarídeos, são moléculas formadas por compostos orgânicos como carbono e hidrogênio. A gente tem um exemplo aqui, né, bonitinho, os carboidratos, que é o que a gente mais consome, se eu não me engano. E aqui tem a forma molecular, né, que é o exemplo, né, da glicose, frutose, manose, galactose e assim sucessivamente. A gente tem também os monossacarídeos, né, que são carboidratos mais simples, em que o número de carbonos varia de 3 a 6. Então, na verdade, os monossacarídeos não deixa de ser carboidrato, é carboidrato, veja que eu tenho praticamente a mesma molécula. A diferença é que o monossacarídeo ele tem uma quantidade fixa, né, de carbono, ele não pode ultrapassar, se não me engano, 6. Alguns livros falam 8, alguns locais falam 8, mas o livro que eu peguei fala 6. Então, para vocês entenderem, na verdade, o monossacarídeo é um carboidrato
tá certo? Só que ele tem um limite de carbono, geralmente de 3 a 6, certo? Aí a gente tem os disacarídeos, né? Como o próprio nome diz, são constituídos por 2 monossacarídeos ligados entre si, e a sacarose é o representante mais importante. Então, a gente tem aqui um monossacarídeo, que lembre-se que o monossacarídeo ele não pode ultrapassar 6 carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu tenho 2 monossacarídeos aqui juntos, né? Então, esses 2 monossacarídeos aqui é o que classificam um bisacarídeo, certo? Aí a gente tem os polissacarídeos, né? É a ligação entre vários monossacarídeos, leva à formação de polímeros, um polímero específico, que são os polissacarídeos, né? E o mais conhecido deles é a celulose, tá certo? Que é o nosso papel, né? De um modo geral. Acredito que a celulose aí tem uma ampla... Tem amplos materiais formados a partir dela, mas o mais conhecido é o papel, né? Que vem das árvores, etc e tal. Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha aqui da celulose, das árvores, de onde vem, e a forma molecular da celulose, certo? Aí a gente tem as proteínas e os aminoácidos. No fundo, a proteína é um aminoácido, né? Que são polímeros biológicos com elevadas massas moleculares, formada por unidades fundamentais, que são os monômeros, né? Que constituem o polímero denominado aminoácido. Eles são polipeptídeos com quantidades variadas de aminoácidos. A maioria delas contém entre 100 e 1000 unidades fundamentais. Os aminoácidos são compostos orgânicos constituídos pelos grupos funcionais amina, que é o NH2, né? A carboxila, que é o C-AOH, e outro grupo variável R. Né? Tem um grupo aí substituinte R qualquer, diferente do hidrogênio. Certo? Aí aqui a gente tem, né, os aminoácidos, a ligação peptídica dos aminoácidos. Então, quando um grupo ácido, tá, do aminoácido se liga a um grupo de amina, de outro aminoácido, temos a formação de um dipeptídeo, obtido a partir de uma ligação denominada peptídica. Tá? Então, a ligação peptídica dos aminoácidos tem essa formação, né? É um grupo ácido, né? O grupo ácido do aminoácido se liga ao grupo da amina de outro aminoácido, tá? Que aí a gente tem a formação do dipeptídeo, tá? Que a gente chama de ligação peptídica. Certo? Então, a gente tem aqui a enzima, né? São catalisadores biológicos, isto é, substâncias que tornam as reações mais rápidas na temperatura do organismo, sem, no entanto, serem consumidas na reação. Então, a enzima, nada mais, nada menos, é um catalisador, como a gente vê normalmente na química, só que existe, né, o catalisador da química, de modo geral, ele entra na reação, ele acelera o processo, tá certo? E sai desse processo, tá certo? Desculpe, eu confundi com o iniciador, né, que é do polímero, desculpe. O catalisador da química, de um modo geral, ele entra na reação para acelerar esse processo de reação, tá? Ele entra, acelera, depois ele sai. Fica no meio aquoso, ele não fica na molécula. O iniciador, que é uma espécie de catalisador do polímero, a diferença entre catalisador e iniciador é que o iniciador, ele entra na reação polimérica e ele não sai, ele fica, tá certo? Até o final, ele fica na molécula mesmo polimérica. Então, todo polímero sintetizado, o iniciador dele está lá, tá junto, não saiu como o iniciador, tá? E a enzima não é nada mais nada menos do que um catalisador, tá certo? No entanto, ela não é consumida na reação, assim como os catalisadores normais. Tá bom, pessoal? E agora a gente vai fazer uns exercícios, né? Para a gente tentar fixar um pouco. Foi muito difícil encontrar exercícios na parte de polímeros, porque são muito específicos. Tem uns que realmente também não faz nem sentido estar ali, porque não tá dentro do assunto abordado de polímeros, né? É claro que polímeros é um mundo, que é uma parte de polímeros para o ensino médio, a parte polimérica é muito grande, tá certo? Tem a parte de propriedades de polímeros, que é
a parte de TG, TM, termorrígido, termoplástico, é o caso que não interessa para vocês agora, tá bom? Então, a gente vai resolver alguns exercícios para a gente tentar fixar, tá bom? Aqui um da FUVESP, de São Paulo, né, que diz assim: Kevlar é um polímero de alta resistência mecânica e térmica, sendo por isso usado em coletes à prova de balas e investimentos de bombeiros. Aí tem assim, letra A. Quais as formas estruturais de dois monômeros que dão origem ao Kevlar por reação de condensação? Escreva-se, né? Escreva-se. B. Como é conhecido o polímero sintético não aromático correspondente ao Kevlar? Olha só, não sei se vocês lembram, mas quando eu falei, né, os monômeros são aquelas pequenas moléculas que, quando se unem, formam o polímero, tá? Existe a reação por adição ou via radicalar e existe a por condensação. Existem outras formas de reações poliméricas, mas no caso da gente, essas duas. Então, para que a gente tenha, no final, esse polímero aqui, é necessário que a gente tenha os monômeros. Então, lembrando que o polímero, a reação por condensação, sempre tem que sair uma molécula muito pequena, geralmente do tamanho da água, né? Geralmente é a água. Pode ser ácido, H3 ou mais, no geral é a água. Então, para que a gente tenha esse polímero aí, é necessário que a gente tenha esse monômero aqui, ó. Esses dois tipos de monômeros, tá certo? Será, ó, eu tenho o NH2, tá? Aqui o anel benzeno, NH2, tá certo? Aí ele reagiu, tá? Reagiu com esse composto aqui, tá certo? Aqui o anel benzeno também no meio é benzeno, tá? Ele reagiu com esse composto para formar esse composto. Então, o que foi que aconteceu? Esse nitrogênio aqui, ó, entrou nesse carbono, né? Tá certo? Então, ficou, ó, esse nitrogênio aqui, ele entrou aqui. Então, quando tem essa união, tá certo? Para formar o polímero, a gente fica assim, ó, NH, né? Que aqui é o conhecimento da cadeia. Tá certo? O benzeno aqui. Benzeno. Aí aqui vai ficar NH, não é isso? C, dupla O, tá? O anel aqui, né? Benzeno. C, dupla O, tá certo? E aqui o crescimento da cadeia. Não é assim? N. Então, veja que nessa junção aqui saiu, ó, essa hidroxila mais um hidrogênio. E, na verdade, ó, seria a nossa molécula de água, né, líquida, no estado líquido, tá certo? Que corresponde sempre a uma reação de polimerização por condensação, tá certo? Quando tem a união dessas duas moléculas, sempre vai sobrar um composto pequenininho, tá certo? Geralmente é a água, tá bom? Eu espero que vocês tenham aí entendido, né? Maravilha. Então, ó, a letra B, né? A letra B tem assim, olha. Como é conhecido o polímero sintético não aromático correspondente ao Kevlar? Esse polímero, que é sintético não aromático, que é correspondente ao Kevlar, tá certo? É chamado de nylon, tá? O nylon, ele tem também essa função. Certo? Então, a resposta da letra B seria nylon, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos para a próxima questão. Tá? Tem assim, ó. A gente tem as seguintes afirmações. Foram feitas, né, com relação à química dos alimentos, tá bom? Então, ó, primeira afirmação. O amido é um polímero nitrogenado que, por uma ação de enzimas da saliva, sofre hidrólise formando aminoácidos. O grau de insaturação de um óleo de cozinha pode ser estimado fazendo-se a sua reação com iodo.
Aí faltou o 3 aqui, gente. Deixa eu colocar aqui, é 3. Aí tem assim, sacarose é um disacarídeo que, por hidrólise, produz glicose e frutose, que são isômeros entre si. E 4, maionese é um sistema coloidal construído de gema de ovo dispersa em óleo comestível e é, portanto, rico em carboidrato e lipídios. Ó, vamos avaliar cada um. O amido é um polímero nitrogenado, aí já está errado. O amido não é um polímero nitrogenado, certo? Ele vem não é um polímero nitrogenado, certo? Então, essa questão já está de cara errada devido a isso. Deixa eu ver aqui. E, se eu não me engano, ele é originado da glicose, tá certo? É um polímero que não é nitrogenado, tá bom? Nem se preocupem com isso, que de cara ele não é nitrogenado e ele realmente é um polímero que vem da glicose, tá? O 2. O grau, então, como ele não é um polímero nitrogenado, tá certo? Só para deixar claro, ele não é uma enzima, tá? Ele vem realmente da glicose, certo? Não por ação de enzimas. Então, ó, o grau de insaturação, né, de um óleo de cozinha pode ser estimado fazendo-se a sua reação com iodo, tá? Então, isso aqui está realmente correta. O grau de saturação de um óleo de cozinha ele pode ser feito com uma reação com iodo, que é o I2, tá? Iodo sólido. 3. 3, né? A sacarose, né, é um disacarídeo que, por hidrólise, produz glicose e frutose, que são isômeros entre si. Então, ó, vamos lá. Vamos só ver aqui a reaçãozinha, né? Tá? Deixa eu abrir aqui novamente. Ó, se a gente pegar a sacarose, tá? A sacarose é C12H2211, certo? Então, eu tenho aqui C12H2211, H22O11, desculpe. Tá certo? Mas, como ele fala de hidrólise, né? A reação é com água, tá certo? Então, essa reação aqui, ela vai gerar realmente a glicose e a frutose. A glicose e a frutose, elas são isômeros entre si, como ele realmente fala, tá certo? Então, vai gerar o C6H12O6, tá certo? Mais C6H12O6. Um é a glicose e o outro é a frutose, certo? Então, está realmente correto. E são isômeros entre si, né? Eles têm a mesma forma molecular. Por isso que a gente não pode colocar 2C2H12O6. Porque se eu botar esse, seria 2 glicose e 2 frutose. Então, colocar separado, porque por mais que eles tenham, E6, né, gente, desculpa. Por mais que eles tenham a mesma forma molecular, né, porque eles são isômeros, mas eles não são a mesma molécula, certo? Tem propriedades diferentes. Propriedades físicas e químicas, tá certo? Aí, 4, a maionese. É um sistema coloidal construído de gema e ovo. É sim, um sistema coloidal construído de gema e ovo. Dispersa em óleo comestível, é verdade. E é, portanto, rico em carboidratos e lipídios. Não é. Ela jamais é rica em carboidratos. Tá bom? Ela não tem essa riqueza toda, não. Muita gente acha muito gostoso, etc e tal, mas ela não é rica em carboidratos, tá? Então, ela estaria correta se ela ficasse até aqui. Maionese é um sistema coloidal construído de gema e ovo disperso em óleo comestível. Estaria corretíssimo. Mas quando colocou, e portanto, rico em carboidratos e lipídios, ele não é rico em carboidratos, certo? Então, a resposta correta é 2 e 3, não é isso? Então, ó, as duas afirmações corretas seriam 2 e 3, que seria a letra C. Tá? Aí temos aqui a PUC, né, de São Paulo. Tem assim, dada a estrutura abaixo. A gente tem essa estruturazinha aqui. Aí tem assim, para torná-la opticamente ativa,
o R deve ser. Não sei se vocês lembram, porque é uma estrutura opticamente ativa, desculpa, é que o carbono, né, central, ele tem um estereocentro, tem um heteroátomo, não seja um estereocentro, né, tem um estereocentro. Então, ele tem que ter 4 substituintes diferentes. Então, esse carbono aqui, tá certo, que é o carbono simétrico, que deveria, para ele se tornar simétrico ou opticamente ativo, né, é necessário que ele tenha 4 substituintes diferentes. Ele tem um substituinte, 2, 3. Esse R aqui, ele tem que ser diferente disso, disso e disso aqui. Se esse R aqui repetir pelo menos uma dessas daqui, não terá heterocentro. Então, para que ele seja, se tem um estereocentro, né, que ele seja opticamente ativo, tá? Então, essa letra A, hidrogênio ou nitrogênio. Se fosse hidrogênio, beleza, mas hidrogênio ou NH2. Se fosse nitrogênio, beleza, aqui ficaria um heteroátomo. Mas se for NH2, ó, repete, não pode. Então, a letra A tá fora. Letra B, CH3 ou NH2, da mesma forma. Se for CH3, ok. Se for NH2, não está ok. C, CH3 ou C2H5. Se for CH3, daria certo. C2H5 não dá porque ele repete aqui. Então, esse carbono aqui não seria opticamente ativo, né? Não teria um estereocentro. Hidrogênio ou CH3? Ó, se for um hidrogênio aqui, tá ok. E se for um CH3 também, tá ok. Então, a resposta correta aqui, né, para substituir esse R seria a letra D, que ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria C, NH2, tá? Aqui seria CH3, CH2, né, como tem aí. Aqui seria C, dupla O, OH, tá? E aqui tanto pode ser H, como diz a letra D, ele fica com o estereocentro, como pode ser também um CH3, ó. Então, ele teria um estereocentro, tá certo? Então, ele seria um enantiômero, né? Tá? E se tornaria uma molécula opticamente ativa, certo? Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar hoje, um pouco de polímeros. Polímeros é uma disciplina muito específica da pós-graduação, tá? Então, o que a gente pode fazer a nível de ensino médio é basicamente isso, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato com as meninas e pode falar comigo, que estou sempre à disposição a ajudar e tirar dúvidas se não ficou claro. E se eu souber, a gente vai e discute aqui sem nenhum problema, tá bom? O importante é que vocês entendam, aprendam e consigam aí fazer o Enem, fazer uma boa pontuação para entrar numa boa universidade, tá bom? Um beijo a todos.